Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a savanização da Amazônia. Ou seja, de acordo com alguns especialistas em climatologia e botânica, as mudanças climáticas em curso no nosso planeta, atreladas ao avanço do desmatamento da floresta amazônica, irá transformar parte da Amazônia brasileira, assim como parte da Amazônia sul-americana, numa região de savana. Então, o objetivo desse encontro é falar sobre os fatores responsáveis por esse processo que já está em curso no Brasil e também em outros países da Amazônia sul-americana e abordar as consequências do processo de savanização, não só para a sociedade, assim como para o meio ambiente e até mesmo para a economia regional. Então, para iniciarmos o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem do pôr do sol de uma região savânica, que fique bem claro que essa imagem não corresponde ainda à Amazônia, ou seja, uma área da Amazônia que esteja em processo de savanização. Apenas uma imagem do pôr do sol numa região de savana, por exemplo, uma região de cerrado, encontrado aqui no Brasil. Lembrando que o cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, nada mais é do que o nome dado à savana, que é uma vegetação típica das regiões tropicais subúmidas da África, aqui em nosso país. Então, moçada, para que vocês entendam melhor o contexto desse processo de savanização, é bom lembrarmos que o processo de desmatamento da floresta amazônica vai intensificar-se a partir do ano de 1970, quando então, no governo do presidente Médici, foi lançado o Plano de Integração Nacional. O Plano de Integração Nacional tinha como lema integrar para não entregar, ou seja, integrar a Amazônia ao restante do Brasil para não entregá-la aos interesses internacionais. Uma vez que, nos encontros do G7, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, se falava em internacionalizar a Amazônia. E o melhor caminho que nós poderíamos tomar para garantir não só a posse desse valioso território, assim como suas riquezas, era através de um planejamento, de um programa que permitisse não só a ocupação, mas também a exploração econômica da Amazônia. Então aqui nós temos imagens da época, inclusive o mapa. Essa linha verde aqui corresponde à construção da Transamazônica, que foi a mais importante rodovia de integração nacional construída no transcurso do Plano de Integração Nacional. Aqui nós temos também uma outra rodovia importante, a Cuiabá-Santarém, ligando a capital do Mato Grosso a Santarém, uma cidade localizada às margens do rio Amazonas, no estado do Pará. Essas duas rodovias de integração nacional foram as mais importantes obras
realizadas dentro do contexto do Plano de Integração Nacional, como forma de facilitar o acesso à Amazônia. Nós tivemos também outras obras, como, por exemplo, a Brasília-Acre, que está aqui representada, que essa grande rodovia de integração nacional que liga a capital federal à capital do Acre, um projeto que não foi acabado, a Perimetral Norte, que ligaria a cidade de Macapá, capital do Amapá, a cidade de Tabatinga, aqui no extremo oeste do estado do Amazonas, enfim. Agora, o Plano de Integração Nacional vinha acompanhado de um conjunto de medidas. Não bastava somente construir as chamadas rodovias de integração nacional. Era preciso criar um plano de ocupação. E para isso, inclusive, na época, foi criado o Proterra, que era um programa de assentamento de famílias de trabalhadores rurais sem terra às margens das rodovias de integração nacional. Então, o governo ele vai construir as chamadas agrovilas, conjuntos de moradias às margens das rodovias de integração nacional, vai doar essas moradias e um pedaço de terra para famílias de trabalhadores rurais sem terra que quisessem ocupar essas agrovilas, permitindo-lhes que essas famílias pudessem desmatar 20% da terra recebida para ali desenvolver qualquer atividade agrária, venha ser ela vinculada a uma criação animal ou até mesmo o plantio de culturas alimentares ou até mesmo culturas agroindustriais, podendo também, claro, destinar parte da terra para a pecuária, parte da terra para a agricultura. Então, esse Proterra, esse programa de assentamento criado pelo governo para dar suporte ao Plano de Integração Nacional, vai atrair muitas famílias de trabalhadores rurais sem terra do Nordeste que migraram para as margens dessas rodovias de integração nacional, ocupando as agrovilas e intensificando esse processo de ocupação. Agora, o governo também ele vai conceder abertura de linhas de créditos, ou seja, de financiamento, para ajudar essas famílias a desenvolverem atividades produtivas e também financiar atividades econômicas derivadas não só da agricultura empresarial, que começa progressivamente também a se estabelecer em áreas da Amazônia, assim como projetos extrativos e até mesmo industriais. Isso faz com que a oferta de empregos na região amazônica aumente e também atraia um grande número de trabalhadores procedentes principalmente do Nordeste e Sudeste do Brasil. E dessa forma, você vai ter a intensificação do processo de ocupação da Amazônia e, a partir desse momento, há de se observar que o ritmo de desmatamento da Amazônia vai se acelerar em função das inúmeras atividades que progressivamente começaram a ser desenvolvidas nesta região. A Amazônia, naquela época, representava para o governo um grande vazio demográfico, uma região rica em recursos naturais, que era cobiçada pelas grandes potências do mundo e que precisava ser ocupada e que precisava desenvolver atividades produtivas na região como forma de garantir a posse, a soberania do território. Então, todo esse processo de aceleração do desmatamento da floresta amazônica se inicia com o Plano de Integração Nacional criado no governo do presidente Médici durante o regime militar no ano de 1970. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, essa imagem da Amazônia,
Os pontos amarelos representam as áreas já desmatadas da Amazônia. Então, essa área que se estende aqui da borda oriental do Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, leste do Pará e Maranhão, nós chamamos de Arco do Desmatamento, Arco do Desflorestamento ou simplesmente Arco de Fogo ou do Fogo. Então, aqui nessas partes amarelas, nós temos os pontos da Amazônia que nas últimas décadas foram desmatados, não só em função da expansão das fronteiras agrícolas, mas também da extração madeireira, exploração madeireira. Agora, que fique bem claro que o binômio soja-gado, associadamente à exploração madeireira, constitui toda essa base de destruição da floresta amazônica. Podemos assim considerar que a maioria dos desmatamentos que se processam na Amazônia estão vinculados à exploração madeireira e também à implantação de fazendas de gado e fazendas produtoras de grãos, nesse caso aí destacando-se a soja e o milho. Vocês podem perceber, aqui nós temos a calha do rio Amazonas, que temos já áreas de desmatamento bastante avançadas nas margens do Amazonas, e essas linhas amarelas são estradas que vão sendo abertas, que facilitam a acessibilidade ao interior da floresta, e dessa forma as áreas vão sendo progressivamente ocupadas por madeireiros, por produtores rurais, enfim. Aqui nessa linha nós temos o transcurso da Cuiabá-Santarém, né, mostrando que onde está a estrada também você tem o avanço do desmatamento na região. Aqui é o ponto da Transamazônica, essa linha aqui que se destaca é a Transamazônica. Repare que nas margens aqui da Transamazônica, no estado do Pará, o desmatamento também já avançou no ritmo bastante acelerado. E também nós temos aqui o desmatamento avançando nas margens da rodovia que liga Manaus, que é a capital do Amazonas, que se encontra nesse ponto, a capital do estado de Roraima, a cidade de Boa Vista. A área da Amazônia que se encontra mais preservada ainda é a porção ocidental. As bordas sul e oriental da Amazônia já foram bastante degradadas, ou seja, o processo de desmatamento já avançou de forma bastante significativa. Aqui nós temos, né, essa imagem de satélite. Eu coloquei esses círculos amarelos em alguns pontos para mostrar a vocês áreas de queimadas. Então, se você olhar isso aqui, pensa que é uma nuvem, não é. Isso aqui é uma área de fumaça densa. Então, você pode perceber que as nuvens, elas têm um branco, vamos dizer assim, mais brilhante, mais intenso. E essas áreas mais tênues representam a fumaça que é liberada pelas queimadas. Uma coisa que vocês devem perceber, aqui nós temos o estado de Rondônia, aqui nós temos um pedaço do leste do Pará, aqui nós temos em destaque o Mato Grosso e mais à direita também nós temos o estado de Tocantins. Então você pode perceber através dessa imagem de satélite que boa parte do estado de Rondônia, uma parte considerável do estado do Mato Grosso, e se essa imagem fosse ampliada de forma a podermos enxergar o Pará como um todo, o estado de Tocantins, o Amapá, o Maranhão, nós também teríamos uma visão semelhante ao que nós temos aqui, principalmente em Tocantins, Maranhão e na borda oriental do Pará, ou seja, no leste do Pará. O Mato Grosso e o Pará, há muito tempo, têm sido os estados que vêm liderando esse processo de destruição da floresta amazônica. Agora, há de se destacar também o outro aspecto,
que nos últimos anos o ritmo de desmatamento no estado do Amazonas vem aumentando substancialmente. Então, se nada for feito, esse processo de destruição da floresta amazônica irá continuar avançando num ritmo bastante acelerado, e isso não só preocupa a comunidade científica nacional, como também a comunidade científica internacional, em função da importância da floresta amazônica no balanço climático internacional, o balanço climático do nosso planeta Terra. Então, na verdade, há muito tempo que se fala que a Amazônia perdeu 20% da floresta. Eu sou professor há 42 anos que eu dou aula. Em pelo menos 30 anos, você continua vendo que esse percentual é de 20%. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que há algo errado nessas informações. Porque a Amazônia ela tem perdido milhares de quilômetros quadrados todos os anos em função do desmatamento. Agora, nos últimos 12 meses, o desmatamento da floresta amazônica superou a 14 mil quilômetros quadrados, ou seja, uma área que corresponde a mais da metade do estado de Alagoas. Então, eu acredito que a floresta amazônica tenha perdido bem mais de 20%. Deve estar esse desmatamento beirando aí a casa dos 25%, daí para cima, em função da continuidade desse processo predatório de ocupação da Amazônia. E dessa forma é preciso buscar meios para atualizar essas informações, porque uma coisa são os dados que são publicados em livros, revistas, etc. Outra coisa são as imagens que você pode observar de satélites, onde você percebe com muita clareza que grandes áreas da Amazônia foram desmatadas e que a floresta ela está, a cada ano que se passa, menor. Então é isso que a gente tem que entender. Não é a questão de ficar mantendo esse índice de desmatamento em 20%, porque na minha concepção esse desmatamento já ultrapassou 20% já há algum tempo. Então aqui nós temos uma outra imagem que mostra os pontos vermelhos, que fique bem claro, é uma imagem infravermelha. Esses pontos vermelhos significam pontos de calor, dentre os quais parte desses pontos de calor provém das queimadas que são realizadas anualmente, não só na Amazônia, vamos dizer, como em boa parte dos países em desenvolvimento, e também se faz presente até em alguns países desenvolvidos. Mas aqui na Amazônia, você pode perceber vários pontos de queimada no dia em que a NASA fotografou a Amazônia, identificando aqui essas queimadas. A NASA faz um monitoramento do desmatamento da Amazônia, assim como o INPE, através do PRODES, também faz um monitoramento diário do desmatamento na Amazônia. Essa névoa tênue que está aqui, é a fumaça derivada das queimadas. Então você pode perceber que na porção ocidental da Amazônia há uma cortina de fumaça bastante intensa. Isso quer dizer que o volume de queimadas naquela área, quando essa imagem foi obtida, era extremamente elevado, algo também extremamente preocupante, até mesmo porque quando você queima uma floresta que tem espécies de valor comercial muito grande, no mínimo que você pode concluir, o mínimo que você pode concluir, que é uma atividade predatória burra, ignorante. A floresta em pé dá mais dinheiro do que a floresta derrubada. Você derrubar uma floresta para ali plantar capim, criar gado, ou cultivar a soja, o milho, que são os 2 grãos mais produzidos no Brasil, isso dá menos dinheiro do que você fazer uma exploração sustentável da floresta, explorando os seus recursos
uma vez que a biodiversidade da floresta amazônica é extremamente elevada, e dali obtendo recursos que podem, em alguns casos, serem superiores a 3, 4 vezes mais aquilo que você pode obter através da venda da carne, através da venda do leite ou simplesmente através da venda da soja, do milho nos mercados interno e internacional. Aqui nós temos também o que nós chamamos de espinha de peixe, para mostrar a vocês que os satélites são os olhos do nosso planeta. E a gente pode dizer, como diz o INPE, que os satélites são os olhos da Amazônia, porque não tem como você negar que o desmatamento está avançando. A terminologia utilizada para identificar desmatamentos com esse formato é espinha de peixe. Por quê? Vamos aqui nessa imagem que é mais, vamos dizer assim, visível. Você tem uma linha amarela que representa aqui uma rodovia. Isso aqui é uma rodovia. E você tem os pontos transversais cortando essa rodovia, formando aquilo que grosseiramente nós chamamos de espinha de peixe. Ou seja, você abre essas estradas vicinais, que são estradinhas de terra batida, e para isso são utilizados tratores, máquinas, né? Para facilitar o acesso ao interior da floresta e ali começar, primeiro, derrubar as madeiras de lei, aquela que tem valor comercial muito bom no mercado, a teca, o paricá, o angelim, a andiroba, a jarina, o mogno, a castanheira do Brasil e por aí vai, e comercializar essa madeira. Agora, boa parte dessa madeira que também é cortada de forma ilegal, é cortada de forma clandestina e muitas vezes utiliza documentação falsa, certificação da madeira falsa, e essa madeira acaba sendo contrabandeada para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, chegando em muitos países através de documentos falsos que dão uma falsa impressão de que essa madeira foi extraída legalmente, quando boa parte da madeira que é explorada na Amazônia e é vendida não só no mercado interno, assim como no mercado internacional, ela é vendida ilegalmente. Então, aqui nós podemos perceber de que forma as espinhas de peixe vão progressivamente eliminando a floresta amazônica, e aqui vão surgindo as propriedades rurais destinadas prioritariamente à criação de gado e também à produção de grãos. Aqui nós temos o que é chamado o ciclo do desmatamento. Isso, inclusive, já foi objeto de cobranças em concurso, porque normalmente o processo começa com a grilagem de terra, que é a falsificação de documentos para se apoderar de uma terra devoluta, que é uma terra de domínio público, que pertence à União, ao Estado, e dali o grileiro ele vai negociar com o madeireiro a exploração das madeiras nobres. E essas madeiras nobres serão vendidas e o lucro compartilhado entre as partes envolvidas. Depois da retirada das madeiras de alto valor comercial, o grileiro negocia essa terra com o criador de gado. Então você pode ver aqui a parte das árvores mortas, morreram em função da queimada, porque o criador de gado, quando compra essa terra, ele queima o que restou da floresta para plantar o capim, que vocês podem ver aqui na parte de baixo. Só que em boa parte da Amazônia, esses solos são de baixa qualidade. Além do intenso processo de lixiviação, que no transcurso de milhares de anos empobreceu os solos amazônicos, você tem, a ação das chuvas. A região registra um índice pluviométrico médio acima de 1.500 milímetros, havendo áreas onde esse índice ultrapassa 3, 4 mil milímetros anuais. Então, além da lixiviação, você tem a erosão, uma vez que quando você tira a cobertura da floresta, o solo ele vai ficar mais exposto ao processo erosivo, o que acelera a sua degradação. Então,
Em média, com 5 anos aproximadamente, esse solo perde a capacidade de sustentar uma pastagem de qualidade. Então, o que o pecuarista faz? Ele vai negociar essa terra com o produtor de soja. Então, o produtor de soja ele vai comprar essa terra e vai ali introduzir a lavoura mecanizada da soja, do milho, ou seja, daquele produto que esteja dando mais lucro naquele exato momento. Então, lembrando que a terra limpa na Amazônia, ela chega a custar 3 vezes mais do que uma terra coberta com a floresta nativa. Isso gera um movimento de especulação fundiária que alimenta todo esse ciclo do desmatamento que há anos, há décadas, vem se desenvolvendo na Amazônia e que vem degradando vastas áreas da mais rica floresta tropical do nosso planeta. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, as projeções para a Amazônia no contexto da temperatura, precipitação e evaporação. Então, o que acontece? Ora, na medida em que o desmatamento avança na região e na medida em que nós estamos passando por um processo de aquecimento global, aquilo que é reafirmado pela maior parte da comunidade científica internacional que estuda as mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta, então vocês vão perceber que aqui, na maior parte da Amazônia, nós teremos um acréscimo de temperatura a nível de projeção entre 2 graus e 25 a 3 graus. Então, boa parte da Amazônia ficará mais quente, lembrando que essa região é cortada pela linha do Equador, naturalmente já é uma região que registra altas temperaturas durante o ano, mas que a elevação dessa temperatura na Amazônia pode comprometer a condição de sustentar as áreas remanescentes da floresta amazônica. Então, renomados cientistas brasileiros e até mesmo mundiais têm dito que se a Amazônia perdesse 50% da sua cobertura florestal, o processo de savanização seria irreversível. Agora, recentemente, eu li uma matéria de um renomado climatologista brasileiro que disse que se o índice de desmatamento da floresta amazônica alcançar 25%, então a floresta perderia, ou a região perderia a condição de manter a floresta quente e úmida nas condições que ela se encontra no momento, ou seja, que isso levaria a processo de savanização. Então nós vamos aí aceitar como de bom agrado essas projeções entre 25% a 50% de perda da cobertura florestal como um processo que vai gerar a savanização da Amazônia, não só pelas mudanças dos padrões de temperatura, mas também as mudanças nos padrões de precipitação. Aqui você pode ver que a projeção de precipitação, a queda da precipitação na parte oriental da Amazônia, em média está aqui entre 5% a 20%, ou seja, a quantidade de chuva na parte oriental da Amazônia vai cair entre 5% a 20%, assim como em algumas partes ocidentais e sul da Amazônia. Repare que também essa projeção se estende ao norte da América do Sul e uma boa parte da região Nordeste, inclusive o próprio sertão nordestino, que é uma área já fustigada pela seca e que apresenta problemas de abastecimento de água, crises hídricas frequentes que afetam milhões de pessoas residentes nos estados da região. Aqui também nós temos uma projeção de evaporação, onde você pode ver que, em média, em boa parte da Amazônia, a evaporação vai aumentar de 5% a 20%, havendo áreas em que essa projeção vai de 20% a 35%. Isso porque, na medida que você tira a cobertura florestal
e os raios solares incidem diretamente sobre o solo, na medida em que a temperatura média sobre a região aumenta, consequentemente, a evaporação da água também vai aumentar. Isso vai não só ser decorrente da evaporação da água contida no solo, rios, lagoas da Amazônia, como também pelo próprio processo de evaporação e transpiração, né? O processo de evapotranspiração, como a gente diz. Então, são projeções feitas por renomados cientistas que a gente não pode contestar, a gente tem que aceitar, porque são pessoas especialistas, pesquisadores, estudiosos, que utilizam, inclusive, programas em supercomputadores que dão diagnósticos, prognósticos, que ficam bem próximos daquilo que realmente deverá acontecer nas próximas décadas na região amazônica. Lembrando que essas mudanças climáticas, não só nos padrões de temperatura, precipitação, evaporação, não ficam restritas à Amazônia. Essas mudanças, elas têm impactos não só no restante da América do Sul, como também na América do Norte, e podemos assim dizer, dentro de uma escala global, porque altera os padrões de precipitação, o quantitativo de precipitação, altera os padrões dos ventos, né? E com isso você vai ter períodos secos mais prolongados em áreas da Amazônia, que progressivamente vão transformando aquilo que era uma floresta tropical adaptada ao clima quente e úmido, numa região de savana adaptada ao clima tropical subúmido, aquele que alterna duas estações, uma chuvosa com uma seca. Essa é a grande projeção que se faz, se não para toda a Amazônia, mas pelo menos para boa parte da Amazônia Oriental, que até o ano de 2050 deverá estar já passando por esse processo de savanização dentro de um contexto irreversível. Aqui nós temos, né, dados também interessantes para que vocês possam ter uma ideia do problema que o desmatamento gera. Então, por exemplo, se você tem um aumento de temperatura de 2 graus, a previsão é que 40% da floresta morra por causa da alteração dessa temperatura. Se essa temperatura for superior a 3 graus, o aumento dessa temperatura for superior a 3 graus, a estimativa é que 75% da floresta amazônica morra. E se o aumento da temperatura for superior a 4 graus, a estimativa é que a floresta amazônica perca 85% da sua cobertura. Então, isso também faz parte de estudos realizados por renomados cientistas e que estão, né, sendo apresentados em várias conferências, em vários debates com a comunidade científica internacional, de forma a alertar as autoridades sobre o grande problema que envolve a destruição da floresta amazônica. Aqui nós temos essa imagem, né, de uma área, né, da Amazônia, onde você já praticamente não vê a presença da floresta e a transformação daquilo que era uma floresta tropical numa região de savana. É isso que a gente tem que entender. Moçada, vocês têm que compreender o seguinte: ninguém é contra o processo de ocupação da Amazônia, que fique bem claro. Precisamos ocupar a Amazônia, precisamos explorar as riquezas da Amazônia, mas podemos fazer isso tudo de forma inteligente, através da aplicação de modelos sustentáveis de desenvolvimento, onde nós podemos conciliar o interesse econômico com a sustentabilidade ambiental. É isso que nós precisamos fazer: preservar parte da floresta amazônica, explorá-la racionalmente, de forma inteligente, adotar os modelos de desenvolvimento sustentável
de forma a podermos explorar os recursos da floresta amazônica, procurando manter boa parte dessa floresta em pé, como forma não só de garantir riquezas, sustentabilidade, desenvolvimento e a própria sobrevivência não só da raça humana, como de muitas outras espécies de plantas e animais que dependem desse valioso ecossistema que reúne o mais rico banco genético do planeta. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, para encerrar, deixo aqui mais uma vez meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo os meus materiais. É só entrar no grupo, acessar a área de arquivos, que vocês encontrarão os PDFs com matéria, bancos de questões, provas comentadas, tudo aquilo oferecido a vocês de forma gratuita. A única coisa que eu peço é que ajudem a divulgar o canal Geogênio, que tem sido uma ferramenta que hoje já ajuda alguns milhares de jovens a se prepararem para os concursos militares e também concursos técnicos e vestibulares que estão prestando o Brasil afora. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!